Alô, alô. Começando mais uma live aqui do Ranking dos Políticos. Hoje conversando com Ana Paula Henkel. Está lá nos Estados Unidos, vai conversar com a gente sobre vários assuntos, sobre o Obamagate, algo que não está aparecendo muito aqui na imprensa do nosso Brasil. E a Ana Paula, lá, que é a pessoa que está mais por dentro aí do que a gente vê nas redes sociais e tal, para passar essas informações aqui para a gente. Olha ela aí, tudo bom, Ana? Olá, tudo bem? Tudo jóia, obrigado você nos atender aí para bater esse papo. Imagina, eu que agradeço e parabenizo o trabalho de vocês, que vocês fazem uma coisa que aqui nos Estados Unidos eu sempre tenho dificuldade de traduzir essa palavra, porque aqui se usa muito, principalmente no meio político, que é accountability, né? Você Exatamente. não apenas responsabilizar alguém, mas cobrar aquela pessoa, principalmente os políticos, com ações. Então, esse trabalho de vocês de colocar todo mundo num ranking é muito bom. Accountability neles mesmo. É isso aí. E as informações elas são públicas, né, Ana? Então elas estão aí, cabe a gente organizar, ir atrás e cobrar deles, né? Então Exato. é isso que a gente tenta fazer. E eu sei que o Brasil, enfim, aqui não falta notícia, né? Todo dia tem alguma bomba, alguma coisa nova que estoura. Imagino até que para você aí seja difícil acompanhar tudo o que vem acontecendo por aqui. Mas hoje a gente queria Acompanhar não é é, difícil, é difícil é explicar. explicar para o gringo, né? Explicar para um americano. Imagino que eles devem ter aí, achar que é tudo ficção, né? A gente brincava do House of Cards. House of Cards é fichinha perto do que acontece em Brasília, Eu, né? eu tenho amigos aqui que eles acompanham a política brasileira como uma série de TV. Eles me mandam mensagens, né? Às vezes eu conto algum caso de um fim de semana ou de alguma semana assim especial que tem alguma coisa polêmica e eles me mandam mensagem. Mas e aí? Conta, o que aconteceu? Às vezes eu acho que os roteiristas estão exagerando um pouco, mas enfim. É, Mas hoje a ideia é falar um pouco dos Estados Unidos, né? O tal do Obama Gate, é algo que está aparecendo muito pouco aqui no Brasil ainda. Você que está acompanhando muito, acho que quem não segue ainda, siga a Ana Paula nas redes, tanto aqui no Instagram como no Twitter também. Ela sempre traz informações sobre isso. Eu sei que é um caso muito complexo, né, Ana? Você fez uma live outro dia passando aí toda a cronologia, todos os detalhes. Peguei papel e caneta para anotar tudo que você eu explicou, avisei, porque eu falei, tem que pegar papel é, e caneta. realmente é um emaranhado, é um grande quebra-cabeças. A ideia não é repetir tudo, enfim, já tem essa live que você fez, acho que quem quiser saber os detalhes basta consultar, mas dá um apanhado geral do que se trata, o que está sendo feito, quais os riscos daqui para frente, o que pode acontecer, né, tanto com o Obama, o ex-presidente, como a questão toda do Partido Democrata. Enfim, para quem não conhece ainda muito do assunto, uma visão geral, e aí a partir daí as pessoas podem buscar mais informações e saber, porque como comentei no começo, né, pela mídia tradicional aqui não está Não. chegando praticamente nada. Não chega. No Brasil não chega, aqui também nos Estados Unidos, e eu ia até fazer uns stories agora. A gente está vendo aqui e aproveita essa live para dizer para as pessoas prestarem atenção que nos últimos 2 dias, o que a imprensa está fazendo, né? A grande mídia. Ela está começando a repetir, fazer aquele mantra, vamos ficar repetindo a mesma coisa, né? Goebbels, até ela virar verdade. Então, agora, o mainstream media aqui nos Estados Unidos está fazendo o quê? Está repetindo que é uma teoria conspiratória absurda, que é conspiração, isso aí é da cabeça do Trump. Só que uma coisa que eu quero deixar muito claro para quem está nos assistindo e que eu falei na live, é, tudo isso, o Obama Gate, ele está documentado. São pilhas e pilhas de documentos oficiais. Todos agora são parte do processo que está sendo investigado mais profundamente, né, com o Durham, que é um procurador geral lá de Connecticut, que agora a investigação toda está com ele. Então, são pilhas e pilhas de documentos, testemunhos sob juramento no Congresso. Então, o Obama Uhum, Gate, ele não é uma fonte me contou, ou diz leitor, ou eu ouvi na Fox uhum. News, né? Porque muita gente fala, viu na Fox News.
Eu, particularmente, quando eu vejo as coisas na Fox News ou no Twitter, eu vou atrás. Eu vou atrás dos documentos oficiais, eu sou curiosa, eu fuço. Uhum. Então, como você muito bem falou, o Obamagate é uma teia muito complicada. Ela é muito complexa, porque ela é como um polvo, ela tem vários tentáculos e ela vai para outros lugares. Foi até por causa do Obamagate, do começo, né, da investigação ali em cima da campanha de Trump, que depois saiu a história do conluio com a Rússia. Então, basicamente, quando as pessoas me perguntam o que é o Obamagate, eu acho que são dois pontos. Um ponto é um governo tentando usar uma instituição como o FBI como arma política. Isso, hoje a gente vê que, pelos documentos, o FBI, não todo, né, a parte ali muito ligada ao Obama, foi usado como uma arma política para interferir talvez nas eleições, né? Hoje a gente vê que eles falavam em fazer um seguro, né? Um insurance policy, um seguro caso o Trump vencesse e ele venceu, e manchar exatamente a imagem de um oponente político que na época era o candidato Trump e colocar todo mundo ali à volta do Trump, da sua campanha, numa possível relação nada republicana com os russos. Logo depois da eleição do Trump, o que a gente vê? A gente vê que esse uso político do FBI, de uma instituição como o FBI, esse uso acaba se estendendo para tentar tirar o poder de um governo recém-eleito com as pessoas que continuariam nessa administração. E aí a gente vê o chefe do FBI, que continuou, né, o James Comey, que veio do Obama e foi para a administração Trump. E aí a gente vê a fita que quando o Trump deu o boné para o James Comey, falou, olha, até logo, isso 5 meses dentro do governo Trump, qual foi a narrativa da imprensa? O Trump está tentando encobrir crimes, o Trump está tentando esconder alguma coisa, e agora a gente vê que 3 anos depois o Trump já estava jogando um xadrez ali, que ele tinha os documentos na mão, mas ele não podia vazar, né? Mas então, vamos lembrar aqui, o Trump foi eleito, a eleição aí nos Estados Unidos é no fim do ano, né? É novembro? Novembro, isso. Novembro de 2016, é isso? Isso, novembro de 2016. E aí ficou um tempo ainda com a administração Obama, com o FBI, até o Trump efetivamente tomar posse, não é isso? Isso. Então aí, nesse período de transição, digamos assim, aconteceram coisas que seriam utilizar o FBI, que é uma instituição de Estado, né, e não de governo, tem uma diferença grande aí, ou seja, não deveria estar ligado a nenhum tipo de linha ideológica deste ou daquele governo, deveria estar fora disso. E aí, então, foram acontecendo os fatos que teriam a intenção de ligar o Trump a essa questão da Rússia, dizer que houve interferência, e hoje a gente tem aí documentos, então, mostrando que houve uma tentativa de criar um dossiê, não foi isso? De tentar incriminar o Trump, e quando o Trump percebe isso e demite esse chefe aí do FBI, a narrativa se vira contra ele, dizendo que ele estava querendo encobrir esses supostos crimes, é isso? Exatamente, Para quem quer saber assim, todos os detalhes sórdidos de todos os personagens, eu já cheguei a 3 destaques, Obamagate 1, 2 e 3. No teu Instagram, é isso? No meu Instagram. Então, e assim, and counting, ainda tem muita coisa para contar, porque agora a gente está descobrindo outras coisas em relação ao General Flynn, né? Que é um dos personagens de toda essa trama aí. O que a gente tem que entender é o seguinte, muita gente acha que as coisas aconteceram logo depois da eleição do Trump, e não foi bem assim. Antes da eleição do Trump, as investigações sobre as pessoas à volta do então candidato Donald Trump, elas começaram em julho de 2016. Eu detesto data de ficar falando 1743, mas nesse caso a gente tem que entender, porque aí tudo mais para frente encaixa mesmo como um quebra-cabeça.
As investigações sobre as pessoas na campanha de Trump começaram em julho de 2016. E aí, o que aconteceu? As investigações já começaram de uma maneira totalmente errada, que foi a Hillary Clinton, ela comprou um dossiê falso sobre o Trump. Isso tudo, gente, é provado, é tudo prova. Não acredita, documentado. Não acredita em mim, não. Vai no Google e fuça que tá tudo lá. Estou só jogando aqui para você ir fuçar e achar os documentos. A Hillary Clinton comprou através do Democratic National Committee, que é o comitê dos democratas nacional, ela comprou um dossiê que é chamado dossiê Steele, que no dossiê, que é um dossiê falso de informações que hoje o FBI fala, né? Não eram verificáveis, não tinha como provar a veracidade, né, daquelas informações. O que aconteceu? Eles contrataram um ex-espião britânico, Christopher Steele, que ele tinha alguns trabalhos na Rússia, então ele fez um dossiê linkando pessoas do governo Trump, da campanha de Trump, né, até então, com os russos. E usando esse dossiê falso, essa banda podre do FBI disse o seguinte: foi numa corte especial aqui nos Estados Unidos que chama FISA Courts, FISA. Essa corte, ela é especial, ninguém sabe assim dos juízes dessa corte, por exemplo. É uma coisa super confidencial. Ela dá mandatos especiais de vigilância, de grampear telefone. Ela autoriza essas investigações. Exatamente. E aí, nesse caso, o FBI ele estava pedindo que eles colocassem escutas em telefones de cidadãos americanos. A gente tem a quarta emenda aqui nos Estados Unidos, que está dentro do Bill of Rights, que ela proíbe, se não tem uma causa plausível, a polícia não pode entrar na sua casa sem mandato, ela não pode... Isso é muito sério aí nos Estados Unidos, né? Esse direito à liberdade, o direito de propriedade, isso tudo está envolvido nisso. Muito, muito sério mesmo. Para você ter uma ideia, abrir um parênteses rápido aqui. Uma vez eu perdi uma coisa que estava dentro do meu carro e, por coincidência, um policial achou. E tinha o meu endereço dentro da minha bolsinha lá, tinha o meu endereço. Ele pegou o telefone, me ligou e disse, olha, eu posso passar na sua casa para te entregar. E ele bateu na minha casa, mesmo assim, para me entregar, ele pediu que eu saísse da minha casa. Assim, can you step out? Você se importa de você sair? Porque qualquer policial dentro da sua casa, sem um mandato, sem uma autorização para estar ali, é muito grave. Rola ali você pode processar o Estado por isso. E isso serve também para tudo que se refere à sua propriedade. E a sua linha de telefone, o seu telefone é a extensão dessa sua propriedade, dessa sua privacidade. Então, isso está na quarta emenda do Bill of Rights. Então, eles usaram esse dossiê falso para ir até essa corte que ela expede mandatos especiais de vigilância e eles disseram o quê? Esses americanos estão em possível conluio com a Rússia. Então, o FISA Court, ele deu esses mandatos de segurança, de vigilância, para espionar exatamente essas pessoas ligadas na campanha do Trump. Aí essa operação é chamada Crossfire Hurricane. É uma operação muito grande para investigar. Dentro dessa operação Crossfire Hurricane, tinha uma pequena que chamava Crossfire Razor, que é a operação que investigava exatamente o personagem dessa semana, que é o General Flynn, que é um cara, assim, herói patriota, serviu o exército 30 anos e muito serviço. Vinha do governo Obama também, trabalhou no governo Obama. E aí é um parênteses, mais um para a gente fazer interessante, que o general Flynn ele foi escorraçado ali do governo Obama porque ele discordou de 2 pontos muito importantes na geopolítica da administração Obama, que foi um desastre. A política internacional do Obama foi um desastre.
Também pouco se fala disso, né? Muito pouco se fala disso. E o general Flynn, né, com uma experiência de 30 anos aí, Oriente Médio, Afeganistão, Rússia, ele foi veementemente contra o acordo com o Irã, dos Estados Unidos com o Irã, e foi publicamente contra o Obama retirar as tropas do Iraque de uma maneira assim, com data e hora marcada e todo mundo de uma vez. Ele alertou isso várias vezes, isso a gente vê também já em documentos agora, que ele disse: você está abrindo vácuo para que outro grupo terrorista entre. Se você sair de uma vez, você acha que a Al-Qaeda, agora que está enfraquecida, ela vai continuar enfraquecida. E ainda mais sabendo a data, né? Exatamente. Bom, vai sair tal dia. E aí, o que aconteceu? Hoje nós sabemos que o Estado Islâmico sentou e falou: beleza, deixa eu sair. A hora que sair, e foi exatamente o que aconteceu. Quando as tropas americanas saíram do Iraque, o Estado Islâmico já estava todo esquematizado ali para tomar exatamente esse vácuo. E o general Flynn foi publicamente contra essa retirada das tropas ali do Iraque. E aí ele ficou com alvo ali nas costas também. Há uma teoria de uma jornalista que eu gosto e respeito muito, que ela é muito séria, ela escreve para o The Federalist. O nome dela é Molly Hemingway. E ela tem uma teoria de que o general Flynn ele ficou com um alvo nas costas em relação às investigações, que hoje a gente vê que houve um abuso de poder sério em relação às investigações do general Flynn, porque ele seria um cara que ele entraria dentro do governo Trump e é um cara que ele sabe todas as artimanhas desse mundo de espionagem, de geopolítica, e ele vinha do governo Obama. Então, ela tem uma teoria de que o general Flynn ele teve um alvo ali nas costas exatamente porque ele era um profundo conhecedor de toda essa trama, então que ele precisava ser excluído. Bom, aí a gente vem a eleição. Para quem não sabe, a eleição aqui acontece em novembro, mas o próximo governo ele só toma posse 20 de janeiro. A antiga administração ainda fica 20 dias ali dentro do mês de janeiro. E aí o que acontece? Investigam o general Flynn também porque ele teve um telefonema com o embaixador russo em Washington. Aí o que o FBI podre fez? Opa, falou com o russo, deve ter conluio. Falou com o russo, deve ter conluio com o russo. Vamos lá atrás do cara. E ficaram em cima do general Flynn. O interessante, gente, desculpa, mas mais detalhes assim específicos, tá tudo lá nos meus destaques. Tem a live. É mais um en passant para entender. O que acontece? Dia 4 de janeiro de 2017, ou seja, né, um mês e meio depois da eleição do Trump, a banda limpa do FBI fala o quê? Vamos fechar a Hurricane Razor, porque não tem mais nada o que investigar do general Flynn. O cara tá limpo, o cara tá tranquilo, não tem mais nada. A gente já fuçou, a gente está fuçando o cara desde julho do ano passado. Não tem nada aqui. Um dos agentes podres do FBI fala para esses agentes: não, peraí, não fecha não, que a gente vai envolver o sétimo andar. Quem é que está envolvido no sétimo andar? James Comey, né? Ele que é o chefe. Então, eles não fecham a investigação do general Flynn, 4 de janeiro de 2017. No dia 5 de janeiro, tem uma reunião na Casa Branca, que é com Biden, Obama, James Comey, Clapper, da CIA. Era isso que eu ia perguntar. E o Obama nessa? Quando é que ele aparece? Pois é. E aí, quando as pessoas falam, mas talvez o Obama não soubesse, né? Não sabia. Igual o Lula no Mensalão. Aparece o Zé Dirceu e fala que não, foi tudo eu que fiz e o chefão não sabia. Exatamente. Ou então é tudo de um amigo meu, né? Isso. Então, a
prova, na verdade, são duas evidências muito fortes de que o Obama sabia. Uma é exatamente essa reunião do dia 5 de janeiro, porque nessa reunião o James Comey coloca para todos eles ali o que está acontecendo. E há registros disso, Há dessa registro. reunião? Gente, tudo isso que eu estou falando é tudo documentado, documentos oficiais do governo. Perfeito. O meu celular já está uma coisa lerda de tanto PDF que eu baixo dos arquivos oficiais da Casa Branca, tudo isso documentado. Nessa reunião, o Obama se é colocado para as pessoas ali, que é a CIA, o James Clapper, o Brennan da Departamento Nacional de Inteligência também, e a procuradora-geral, que na época era a Susan Rice. Uma coisa, um outro parênteses aqui. Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil, porque no Brasil a gente tem o Ministério da Justiça e aí a gente tem a PGR. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem o Departamento de Justiça, ou seja, o Ministério da Justiça e o PGR numa mesma pessoa, que é o Attorney General. Né? Essa mesma pessoa é que faz as duas funções. E essa pessoa estava lá também, a Susan Rice. E aí o Obama pede para todo mundo sair, fala, bom, a reunião terminou, eles conversaram sobre essas operações do FBI, e ele pede para duas pessoas apenas ficarem na reunião, que é o James Clapper, o James Comey, do FBI, e a Sally Yates, que era a procuradora-geral ali. Por quê? Porque esses dois, eles seguiriam para o governo Trump. Ficariam na próxima administração. Exatamente. Ficariam na próxima administração. Ou seja, o cavalo de Troia já estava indo para dentro da administração do Trump. E aí, essa procuradora-geral, a Sally Yates, isso que eu vou falar agora, ela deu um depoimento sob juramento no Congresso. Por isso que a gente sabe disso. Ela disse que quando o Obama chamou os dois para aquela reunião, e ele começou a falar do general Flynn e de toda a operação e de como que eles prosseguiriam com o general Flynn ali. Ela disse que ela ficou muito surpresa que ele sabia muito mais do que ela sabia como Departamento de Justiça. Está errado? Não, é prerrogativa do presidente estar por dentro de qualquer operação. Mas ela disse que ela ficou muito surpresa como ele tinha muito mais informação do que ela, que era a procuradora-geral. E que ali ela achou estranho ele saber tanta coisa. Então, o James Comey, do FBI, teve a brilhante ideia de não fechar a operação que investigava o general Flynn, porque eles precisavam, na verdade, o que a gente vê hoje é que eles não estavam investigando um crime, eles estavam tentando criar um crime. Achar alguma coisa, certo. Achar, eles poderiam até tentar. A gente tem que trabalhar o quê? O benefício da dúvida. O cara falou com o embaixador russo, o outro teve uma reunião na Rússia. Ok, vamos dar o benefício da dúvida para o FBI e se investiga. Mais 6, 7 meses de investigação, uma ala do FBI falando, pode fechar, não tem nada. A gente já virou a vida de todo mundo de cabeça para baixo. E o diretor do FBI diz, não vamos fechar. É uma prova de que eles estavam tentando criar um crime ali. Perfeito. E aí o James Comey tem a brilhante ideia de puxar uma lei de 1798, uma lei que nunca condenou ninguém, é uma lei que foi usada 2 vezes na história só, o Logan Act. Logan Act. Que é uma lei, assim, lá de quando John Adams era presidente e ele foi presidente durante a Revolução Francesa e os americanos tinham acabado de sair da Revolução deles
Então, eles queriam um pouco de paz, de progresso. Então, o John Adams, apesar de ser um dos pais fundadores espetaculares, ele, como presidente, deixou muito a desejar. E ele passou um pacote de leis muito estranho, que cidadãos não podiam conversar com estrangeiros, e era uma coisa, a imprensa não podia falar mal do governo, uma coisa que vai muito contra a primeira emenda, né? Controle social da mídia. Controle social. Ele tinha medo de que os franceses, na verdade, eles viessem para a América e colocasse ali gasolina numa coisa que já estava começando a se acalmar. Eles tinham acabado de sair da revolução dele. Então, ele tinha esse medo. Os laços comerciais com a França não estavam indo muito bem. O general Hamilton, por outro lado, queria que a América tivesse mais laços comerciais com a Grã-Bretanha. Enfim. Então, o John Adams passou um pacote de leis bizarro. E aí o Brilhante Come fala, vamos lá em 1798, vamos pegar o Logan Act, porque ele conversou, o general Flynn, com a Rússia, conversou com o embaixador russo sem a anuência do Estado, sem a anuência do governo. Só que o general Flynn conversou com o embaixador russo já depois que o Trump venceu, ou seja, ele já estava entrando no governo Trump. Né? Então, uma suposta interferência na eleição, a essa altura, não faria sentido. Não faria sentido, porque ele, que era um membro da campanha do Trump, depois da eleição, ele passou a ser um membro do cabinet, né? Do governo Trump. Então, essa conversa é depois da eleição do Trump. E aí Agora, Ana, você comentou muitos documentos, tudo isso aí é fartamente comprovado que aconteceu dessa forma. Alguém já foi preso? Como é que está isso? Não, ninguém foi preso. E antes de te responder, antes que eu me esqueça, tem um segundo ponto sobre como sabemos que as fortes evidências de que o Obama sabia. Dois agentes do FBI, que é a Lisa Page e o Peter Strzok, eles usavam telefones oficiais, e por isso que todas essas trocas de mensagens hoje elas foram transcritas para documentos. Em agosto de 2016, ela manda uma mensagem para o Peter Strzok, dizendo assim, o POTUS, que é Presidente dos Estados Unidos, o POTUS quer saber tudo o que estamos fazendo. Então, essa mensagem é uma evidência muito forte de que ele queria saber. É essa evidência e a da reunião onde a própria procuradora-geral fala como que esse homem sabe de tanta coisa que nem o Departamento de Justiça Ele se pronunciou em algum momento? Não. Eu vou acender uma luz aqui. Espera um pouquinho. Estou te ouvindo. Só vou acender a luz aqui. Não, ele não se pronunciou. E agora ele está quebrando um protocolo, assim, que aqui existe um protocolo que, às vezes eu falo, poxa, o Brasil podia tanto seguir esse protocolo, que ex-presidentes, eles dão muito pouco pitaco na atual administração. Eles falam muito pouco. Você vê que ex-presidente não fala quase nada sobre o atual presidente. E o Obama, essa semana, andou quebrando esse protocolo, não em relação ao Obama Gate, mas ele começou a falar que o Trump não cuidou bem da pandemia, que começou a criticar, fazer umas críticas assim, porque ele sabe que ele está sendo bem atacado em relação a isso. Tudo isso ainda está em fase de investigação. Acho muito difícil alguma coisa acontecer com o Obama ou com o vice-presidente Joe Biden. Mas esse Obama o Biden Gate... que estava nessa reunião, então, que você citou, como vice-presidente do Obama, e que hoje é o candidato dos democratas para a eleição contra o Trump no final desse ano, certo? Sim, o Joe Biden hoje é candidato democrata, e com certeza quando a gente começar a ver, quando passar um pouco mais essa pandemia, e a gente começar a entrar nos debates aqui presidenciais, com certeza
certeza o Trump vai. A gente precisa estocar a nossa despensa com pipoca, porque com Vai certeza ser um programa interessante esse vai, debate. vai, porque o Trump vai trazer muita coisa do Obama Gate. E tem também o caso da corrupção, da investigação de corrupção do filho do Joe Biden na Ucrânia, né? Então, Pois é, saiu ontem até no Twitter, tem uma suposta ligação do John Biden oferecendo até uma recompensa, uma propina lá para resolver esse caso do filho dele. Não sei se isso era real, se era fake news, mas tem essa questão também que o filho dele tinha um cargo, né, lá na Rússia, algo desse tipo, com um ótimo salário. Então acho que vai render muito ainda essa história, né, Ana? vai. Para quem quer saber detalhes, coloca ali no Google Hunter Biden Burisma, do jeito que eu falei, Burisma. É uma empresa de combustíveis, de gás na Ucrânia, e o Joe Biden ele foi convidado a ser diretor dessa empresa. Ele que não é assim nem de perto, nunca, não tem nenhuma experiência na área petrolífera e de Uhum. Nada que combustíveis, de gás, justificasse. Uhum. nada que justificasse. E ele tinha salários de $53 mil até $80 mil por mês. E, Beleza. e essa empresa, essa Burisma, essa empresa ucraniana, ela foi muito investigada em esquemas de corrupção. E aí esse telefonema que agora a gente está ouvindo aí, né, desde ontem, é exatamente o Joe Biden pedindo para que o presidente ucraniano desligasse o procurador que estava investigando a Burisma. Esse telefonema é Exato. isso. A gente precisa saber mais sobre, né, porque o governo americano, na época, ele ia liberar um empréstimo de $1 bilhão para a Ucrânia. E parece que o Biden colocou exatamente essa condição. Eu, como vice-presidente, libero esse Uhum. empréstimo de $1 bilhão se você Caramba. tirar esse procurador do calcanhar da Burisma. Do... Praticamente isso, do Meu filho Deus. ali. E tem um vídeo na internet onde o Joe Biden ele se gaba, ele se gaba disso. Né? Ele fala, não, que eu peguei o telefone, eu liguei e falei, você quer o seu 1 milhão? Você despede o cara agora. Assim, vídeo... Caramba. Claro, eu já até Que postei loucura. também. Então tem Entendi. esse ponto também vai entrar ali Também vai nos render. debates, vai render bastante. Agora, para a gente fechar então o assunto do Obamagate, queria conversar também sobre a questão do vírus aí nos Estados Unidos. Como é que está sendo a cobertura da imprensa aí, Ana? Aqui no Brasil, como eu falei, muito pouco a respeito. As fontes que eu consigo encontrar é você, às vezes o Constantino fala também, e só. Aí nos Estados Unidos a gente tem uma divisão muito clara, que eu acho até saudável quando Saudável. as emissoras são claras, né, sejam transparentes em relação aos posicionamentos. Então, a CNN muito mais para o lado dos democratas, né, que seria a esquerda, e a Fox News mais alinhada com os republicanos, à direita e apoio ao presidente Trump. Aqui no Brasil a gente sofre de todo mundo se dizer isento, de não ter lado, e claramente se você for analisar, pelo menos a mídia mais tradicional, eles têm um viés muito, muito evidente ali e que tem vergonha de assumir, né? Eu prefiro essa honestidade de dizer, olha, temos essa visão de mundo, acreditamos nisso, e aí cabe ao telespectador, ao leitor, enfim, avaliar o que vai seguir e nada impede você ler também o outro lado, né? Para saber a opinião, para se informar também com uma diferente visão. Como é que tá isso aí? A CNN está defendendo, a Fox atacando, os dois estão da mesma forma? Como é que tá essa cobertura? Não, a CNN, Washington Post, New York Times, Los Angeles Times, todos esses outlets, eles são de esquerda e tem viés de esquerda. MSNBC seria, por exemplo, o canal do PSOL, está Nossa. bem lá à esquerda. Uhum. E canal conservador, né? Conservador, liberal no sentido do Brasil, né? Porque liberal aqui nos Estados Unidos, Isso, liberal aqui é esquerdista. isso. A gente só tem a Fox News, o Washington Times e a rádio. A rádio é uma cultura muito grande aqui nos Estados Unidos e a direita e os conservadores liberais, eles
dominam a rádio. Aí você tem Dennis Prager, Larry Elder, o próprio Hannity veio da rádio. Então, todos esses nomes de Bill O'Reilly, esses nomes todos de peso aí, Mark Levin, são todos nomes que vieram da rádio, foram para a televisão. Então, você tem o outro lado. O problema do Brasil é que a gente não tem o outro lado. A gente tem uma mídia que se fantasia, se traveste de isenta. Nós estamos te comunicando os fatos, mas os fatos na visão deles. Acho que o jornalismo, dessa maneira que reporta os fatos, ele acabou. Hoje tem um jornalismo opinativo apenas, né? São todos pedaços editoriais, onde quer que ou lendo ou assistindo. Aqui, no entanto, tem o outro lado. E apesar de que aqui a gente assiste tudo na minha casa, a gente assiste Fox, a gente assiste CNN, a gente quer ouvir tudo para fazer exatamente o meu discernimento. Eu vejo que tem algum documento, alguma coisa que tem a prova, eu vou atrás, eu fuço, eu vou na fonte. E no Brasil a gente não tem isso. No Brasil a gente só escuta o lado que é exatamente aqui, que é o New York Times, o Washington Post, a CNN. Então, o Brasil, a gente tem o quê? A imprensa tolhindo o telespectador e o leitor de escolher se aquilo ali a pessoa quer acreditar ou não. Ali no Brasil é o quê? Nós, na nossa torre de marfim, estamos te falando que é isso. Com os nossos especialistas escolhidos a dedo, né? Exatamente. O debate com todo mundo que concorda também é outro fenômeno brasileiro. Exatamente, exatamente. E aqui você tem os dois lados, um lado bem mais amplo do que o outro, mas você pelo menos escolhe. É por isso que eu falo, mesmo eu estando aqui falando, tá tudo documentado, eu falo, não acredita em mim não, gente, vai atrás, fuça. Eu tô te dando a informação para você escolher se você quer fuçar. Desconfie de todos, inclusive de mim. Exatamente. É isso. É exatamente isso. Muito bem. Bom, agora, coronavírus. Ana, você está na Califórnia, né? Isso. Como é que tá? A gente ouviu que Nova York foi o local aí, parece mais complicado, né, para o vírus nos Estados Unidos. O presidente Trump, acho que no começo até ele não deu muita atenção ou achou que também seria algo menor, mas logo em seguida ele já deu muita importância para a questão do vírus. Os Estados Unidos também teve todo o isolamento que o Trump apoiou e esses dias ele chegou a declarar que está tomando a tal da cloroquina, né, preventivamente. Como é que isso repercutiu? Como é que está a popularidade do presidente, mesmo entre os que não são apoiadores dele, sobre a forma que ele está combatendo, que ele está lidando com esse problema? Passa um pouquinho para a gente uma visão de quem está aí dentro. Bom, aqui a visão, o que está acontecendo aqui no começo, eu acho que muita gente bateu cabeça e eu acho que também devido àquele paper do Imperial College, que eu acho que tirou muita gente do caminho que talvez teria sido trilhado de uma maneira mais diferente. Pelas previsões... Só lembrando que foi super catastrófico, dizendo que ia morrer milhões de pessoas e tudo isso, né? E aqui o CDC, que é o Ministério da Saúde, digamos assim, ele no começo seguiu muito a fórmula do Imperial College. Aqui na Califórnia, por exemplo, pelo paper do Imperial College, numa população de 40 milhões de habitantes na Califórnia, a estimativa seria de 26 milhões de infectados. Então, essa estimativa de 26 milhões de infectados fez com que o governador Gavin Newsom, ele colocou um pânico assim nos estados, né? O meu filho estuda em Stanford e ele está aqui em casa já há 3 meses, né? Há 3 meses que as universidades, assim, todo mundo vai embora, a gente não quer ninguém no campus mais. A projeção de mortes era muito alta, o colapso hospitalar estava trazendo um pânico muito grande, e dentro desse paper do Imperial College, que aqui teríamos 26 milhões de infectados, hoje o número aqui é de 46 mil infectados. Ou seja, não foi uma margem de erro assim, 2% para cima, 2% para baixo.
é uma margem muito grande de 50 mil infectados para 26 milhões que o paper falava, era muito grande. Nenhum hospital teve o colapso que se esperava. Acho também que, obviamente, todo mundo que entrou em lockdown, distanciamento social, eu acho que isso ajudou muito, sim, né? A gente teve um período aí grave, onde todo mundo ficou trancado em casa mesmo, a cidade estava assim, né, o deserto, o país estava deserto. E eu acho que agora, à medida que as coisas estão se normalizando dentro da pandemia, dentro do que é possível ser normalizado, a gente vê que Nova York ainda briga um pouco com a pandemia, mas a gente tem que entender que a condição de Nova York é uma condição muito diferente do resto do país. No começo, por exemplo, eles colocaram Nova York e Los Angeles como duas cidades que seriam afetadas da mesma maneira. E aí é que está. Nessa pandemia, a gente tem que ter muito cuidado para jogar a mesma receita para todas as regiões do mundo, porque não aconteceu aqui em Los Angeles o que aconteceu em Nova York. Em Nova York, as pessoas moram em arranha-céus, as pessoas lotam o sistema público de transporte. Aqui as pessoas moram em casas afastadas, as pessoas entram... Realidades completamente diferentes, totalmente diferente. A pessoa está dentro do carro, num trânsito infernal, nas 1000 freeways que tem aqui, o transporte, a malha ferroviária e de metrô aqui não é nem 1/10 do que é em Nova York. E aí a gente vê... Bom, mas pelo menos o prefeito lá não obrigou as pessoas a lotarem o metrô, né? Como aconteceu aqui em São Paulo. E agora estamos num feriadão aqui para todo mundo ficar em casa, enfim. Mas e a popularidade do Trump? Como é que ele está sendo visto aí em relação às medidas? E aí teve um fato interessante que alguns democratas, assim como no Brasil, estão até hoje usando essa pandemia como arma política, sim. Principalmente a Nancy Pelosi, que eu falo que é o Rodrigo Maia de saias daqui da Câmara, né? Que ela só é a presidente da Câmara. Ela é presidente da Câmara. Só atrapalha, só passa pauta que só serve para o partido dela, enfim. Mas a gente viu também alguns inimigos políticos se unindo de alguma maneira. Um deles foi o governador da Califórnia, que é democrata e que é sobrinho da Nancy Pelosi, o próprio governador de Nova York, o Andrew Cuomo também, que é um desafeto público do Trump. E aqui a gente conseguiu ver muitas entrevistas deles se elogiando, os governos estaduais elogiando o Trump elogiando os governadores democratas. Tem umas governadoras loucas aí de Michigan que mandou prender, mandou algemar, e aí deu tudo errado, porque nesse ponto, e é por isso que eu vou lançar um curso dia 4 de julho sobre história e política americana, e é exatamente para a gente mostrar as bases, né, dos princípios aqui da América e de algumas coisas que norteiam o americano, independentemente se é democrata ou republicano. Então, essa governadora de Michigan, por exemplo, quando ela começou a mandar prender, a mandar algemar, a própria população se revoltou, inclusive os policiais disseram o seguinte, eles falaram aqui, a gente tem vários casos, aqui na Califórnia, no Arizona, no Texas, de forças policiais, xerifes falando, eu não vou prender, isso é inconstitucional, eu não posso, como policial, acatar uma ordem executiva que não tem base constitucional nenhuma, e chegar em casa como cidadão e mandar o meu filho respeitar a Constituição. Antes de ser um policial, eu sou um cidadão e ordens executivas que não estão embasadas na Constituição Federal, nós não vamos reinforce, a gente não vai forçar isso. Então, isso aconteceu muito aqui, mas eu acho que os Estados Unidos ele tem é uma nação que passou por muitas guerras, né? E essa pandemia, de uma certa forma, é uma guerra invisível e o americano ele tem um pouco a intuição, o intuito de, durante guerras, assim, ele se aglutina um pouco. Eles se unem, né? Em volta do seu presidente
E agora a economia, que vinha muito bem, está em colapso, são mais de 30 milhões de desempregados, uma economia que vinha muito, muito aquecida mesmo. Em janeiro, a gente teve um dos menores índices de desemprego da história do país, e eu Uhum. acho que essa pode ser a carta para o Trump na eleição. Saiu uma pesquisa essa semana em relação à corrida eleitoral, e quando o assunto é a retomada da economia, os números do Trump eles vão muito acima do Biden. Certo. O cara trata a nação como um CEO também, né? E uma vantagem que tem também nos Estados Unidos, se você for comparar com o Brasil, o número de desemprego explodiu, né? Tem até aquele gráfico que mostra os números dos pedidos de seguro-desemprego, que é realmente impressionante. Mas por que também isso acontece? Porque nos Estados Unidos é muito fácil você demitir, né? Se você é o empresário, é o empregador, e também depois é muito fácil recontratar. Você não tem todos os encargos trabalhistas, você não tem que fazer acordo com o sindicato, aquela coisa toda. Não tem Então vem uma CLT. crise como essa, olha, quanto que eu te devo? Tá aqui, eu tenho um restaurante com 10 pessoas. Tá aqui, estamos certo, ó. Agora tá com essa crise e vou ter que te mandar embora. Daqui a 1, 2 meses, voltou, ele recontrata de novo. E nesse período, a pessoa que ficou desempregada está recebendo já direto do governo. Então, é muito mais fácil do que aqui no Brasil, que você, para poder mandar embora, você tem que gastar muito dinheiro. Aí você tem que criar um programa específico do governo para isso, o Corona Voucher, que a pessoa tem que ir na caixa. Olha a complicação que é, né? Então, claro, vai explodir o número de desempregados nos Estados Unidos no primeiro momento, mas depois também, quando a coisa voltar à normalidade, é muito mais fácil, muito mais rápido também dessas pessoas serem recontratadas, né, Ana? É bem mais fácil. E em relação ao Corona Voucher, aqui também teve, né? Eu tenho um amigo que morou aqui nos Estados Unidos durante um ano e ele voltou para o Brasil agora e ele trabalhou aqui, ele tinha visto de trabalho, né, todo legalizado, foi até um ano e meio, um pouco mais. Aí voltou para o Uhum. Brasil e ele continua fazendo o imposto de renda aqui, tudo direitinho, porque ele quer voltar para cá. Então ele alterou o endereço dele para a correspondência dele chegar aqui em casa. E a semana passada chegou aqui um cheque de US$ 1.200 para ele. 1.200. 1.200. E é aquela coisa, ninguém teve que ir a banco, o próprio sistema ali pegou pelo imposto de renda de todo mundo, quem é que encaixava naquela ajuda financeira no pacote de US$ 1 trilhão que o Congresso americano passou, pelo imposto de renda, mandou para o endereço, ou seja, não tirou ninguém do seu distanciamento social de casa e aglutinou dentro de uma agência bancária. Perfeito. Isso, o que dá esperança de uma possível retomada mais rápida da economia aqui nos Estados Unidos é exatamente isso que você falou. Aqui, agora, essa semana, há 2, 3 dias, o Trump também passou outro pacote de cortes de regulações, né? de burocracia para retomada, Regulamentações. Uhum. regulamentações. Então, ele está desregulando tudo mais uma vez, Que é a né? ideia do ministério aqui do Brasil também, né, do Bolsonaro, mas que é muito difícil de você implementar, né? Depende de muita coisa do Congresso também, mas essa questão de você liberar mais a economia para favorecer o empreendedor, enfim, para tirar essas amarras, né? É porque a gente tem que entender que numa crise econômica não é o governo que vai tirar o país de uma crise econômica, é o empreendedor, é o empresário, é quem contrata, é quem põe capital de giro ali. Não é imprimindo dinheiro que a gente vai levantar a economia. O governo ele E tem. você fala isso logo depois de o Lula agradecer ao vírus, né? Para mostrar que é o Estado, sim, que tem que resolver as coisas, né? Só um contraponto exatamente isso que você está falando. Ele achando ainda bem que tivemos esse vírus para mostrar que é o Estado que tem que comandar as coisas, exatamente o inverso que você está falando. Mas é a Um completo absurdo. independência, né? Ali no Brasil a gente vê, e eu acho que por isso que existe hoje uma força tão grande de querer calar as redes sociais, porque a boa informação está chegando através das redes sociais e da internet, porque sem essas redes sociais, sem a internet,
você vai ficar repetindo exatamente o que o Lula falou. Ah, eu preciso do governo, o governo vai me ajudar, é o governo que vai me dar a muleta, eu não consigo levantar sozinho. E a gente precisa exatamente educar o brasileiro a acreditar, porque o brasileiro, por natureza, ele é empreendedor. Ele é empreendedor. Se você tirar metade do que onera uma iniciativa empreendedora de um caminho, o brasileiro vai fazer. Ele é criativo, ele gosta de trabalhar, o que a gente tem que sempre lutar, e aí é que às vezes eu falo, eu estou sendo muito repetitiva, que eu escrevo um texto na Oeste sobre isso, e eu falo sobre isso, da gente parar de falar, discutir e proteger nomes e políticos. A gente tem que começar a ter o Brasil com pilares sólidos em ideias, porque o Bolsonaro vai passar, o Lula passou, o FHC passou, o Moro passou. Sabe quem é maior que Moro, Bolsonaro? Nós somos maiores do que Moro, do que Bolsonaro, do que Lula. Eles todos vão passar. As nossas ideias têm que ficar. Então, a gente tem que parar de discutir vaca sagrada, não mexe nesse, não mexe naquele. Enquanto a gente não entender que uma nação baseada em ideias ela é próspera, a gente vai ficar enxugando gelo o tempo todo. E aí acho que o seu curso que você comentou aí da história americana é muito bom para esclarecer essas ideias, né? As ideias dos pais fundadores aí dos Estados Unidos, que acho que são a essência de tudo isso que você está falando, né, Ana? Exatamente, a essência da liberdade, né? Aqui, inclusive, um dos xerifes aqui da Califórnia que se recusou a seguir a ordem executiva inconstitucional do governador de mandar prender quem abrisse o seu estabelecimento, ele citou exatamente a Declaração de Independência. Ele falou, eu moro numa nação onde a Declaração de Independência está escrito vida, liberdade e o direito à felicidade. Eu não vou contra a direito a buscar a felicidade, né? Você não garante a felicidade de ninguém. Exatamente. Você vai poder the pursuit ir atrás. of happiness, né? Isso. Que exatamente. na verdade, um princípio de John Locke lá atrás, que é vida, liberdade e propriedade. Propriedade. O Thomas Jefferson era muito fã do John Locke e falou, vou fazer um copy-paste aqui, um copiar e colar, só vou mudar um pouquinho. Então, essa é uma das... Eu acho que quando a gente perde a liberdade, a gente perde tudo. E se a gente não tem coragem de defender a nossa liberdade, se a gente não tem coragem de quebrar a espiral do silêncio e falar, não, olha só, eu vou discutir a volta da economia sim, porque muita gente vai morrer de fome. Eu posso ficar aqui em casa com os meus livros, abrir um vinho, eu posso ficar 1 ano aqui, mas e aí? E a pessoa que trabalha de manhã para pagar o jantar da noite da família? A gente tem que ter coragem de quebrar a espiral do silêncio. E virou um palavrão, né, você querer colocar isso, porque tem uma frase do Thomas Sowell, não tem uma solução perfeita, né? Você tem trade-offs, você tem que fazer escolhas. E acho que a gente está, pelo menos o discurso do oficial, digamos assim, né, da imprensa, de todo mundo, não, tem que fechar tudo, acabou, qualquer discussão do contrário, você está contra as pessoas, você quer matar pessoas, você é um genocida. E não é assim, né? No longo prazo, inclusive, a gente não sabe qual que vai ter o efeito pior em relação às vidas, né? Falando de vidas. Não é vidas versus economia, é vidas versus vidas. A gente fala muito isso aqui no ranking. Quando é que vai ter o seu curso disponível, então, Ana, para quem quiser fazer? Bom, eu vou lançar dia 4 de julho, por questões óbvias, 4th of July, e o curso, ele tá enorme, gente, eu tô assim com um problema sério para cortar o material, ele tem 80 horas já, e eu fico tentando cortar, e eu falo, mas isso é muito bom, mas isso é muito bom. E é um curso que vai ter uma cara de série de TV, a gente vai ter muito vídeo, não vai ser aquele curso em 14 de setembro de 1800, não, vai ser uma coisa muito dinâmica, a gente vai falar de princípios, e a gente vem desde a colonização, passa por todos os presidentes, tretas geopolíticas, chega até os dias de hoje, princípios, leis, Constituição, Suprema Corte, assim, tá enorme o curso,
o conteúdo vai ser vitalício para as pessoas, e exatamente para trazer todos esses princípios que a gente pode se espelhar assim no Brasil e mostrar para o brasileiro as 3 primeiras palavras da Constituição americana, né? Que a gente tem que incorporar isso como ser humano. We the people. Nós mandamos, nós somos maiores que o Estado. Não é o Estado não tem que me falar o que fazer. Que foi o assunto que quem falava muito é esse que está aí atrás de você, né? O Ronald Reagan. Isso aqui tudo é dele. No livro. E o Trump também citou isso, né? Muito no discurso de posse dele. E é algo que os brasileiros também, acho que está começando a ter um pouco essa noção, né? Tudo que está acontecendo, acho que o Brasil passa por um amadurecimento muito grande, né? Em relação à política. Nós do Ranking tentamos fazer esse trabalho também, trazendo principalmente as informações sobre o Congresso, sobre os deputados e senadores, que eu acho que até bem pouco tempo atrás ninguém dava muita bola, né? Era um voto ali que a pessoa decidia de última hora e alguém ouviu falar, pegou um santinho na rua, e acho que está cada vez mais clara a importância de você escolher bem o deputado, o senador. Eu acho até que seria o ideal ter uma eleição separada, né, do executivo, ter uma eleição só para o Congresso, para as pessoas realmente estudarem e fazerem boas escolhas. Aqui tem alguns estados que os juízes, eles são eleitos, eles não são indicados. Perfeito. O judiciário também é outro problema que a gente está tendo aqui, nessa interferência entre os poderes muito grande. Enfim, então, vamos aguardar o curso. Para quem quiser seguir a Ana também, tem todas as redes sociais, né, Ana? Tá Ana Paula do Vôlei, é isso? Ana Paula Vôlei, no Twitter Ana e Paula também no Instagram. O curso vai ser lançado 4 de julho. Daqui a pouco, a semana que vem, eu já falo das inscrições, eu já dou mais notícias sobre ele, mas até agora são 9 módulos. Eu não estou conseguindo cortar, gente. Vocês vão ter um material aí. Não corta, não, deixa tudo. Vocês vão ter que ficar estudando 1 ano isso aqui. Muito bom. A Ana que também está na Revista Oeste, né, como colunista. Onde mais, Ana? Só na Oeste. Eu quis ficar só na Oeste por enquanto, porque eu queria focar nesse curso. E Perfeito. um prazer estar lá com o mestre, né, J.R. Guzzo, Augusto Nunes, eles que me levaram para lá. Meu queridíssimo amigo Bruno Garchagen, que está com um curso maravilhoso também. Outro querido Guilherme Fiuza. Então, é uma revista, o nome, inclusive, é exatamente para celebrar a civilização ocidental. A gente tem falado muito em liberdade, muito mesmo, em progresso econômico, em progresso humano, e para isso a gente precisa de liberdade de expressão. Por isso, gente, quebrem a espiral do silêncio. Conversem, achem seus argumentos, peguem bons argumentos e vão para o debate com bons argumentos, sem medo de quebrar a espiral do silêncio. Muito bom. Ana, ex-atleta, representou tanto o Brasil, medalhista olímpica, e agora contribuindo aí com tantas ideias boas nesse debate aí sobre política e trazendo as informações também nos Estados Unidos aqui para o ranking dos políticos. Ana, obrigado. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes no futuro. Vamos e sim. Um abraço a todos também que acompanharam a gente. Te agradeço demais aí a atenção que você deu para a gente. Obrigada, querido. Continue com um bom trabalho e accountability em cima desses caras aí que a gente tem que ficar de olho sim. Parabéns. Obrigada. É isso aí. Um abraço. Um abração a todos. Tchau, tchau. Tchau.